E aí, Pode bom comer. dia, meninas! Quanto tempo, né? Bom dia! Uma semana está passando muito rápido para a gente, né? Gente, já é quarta-feira, né? Já é metade da semana. O tempo ele passa de uma forma assim que a gente não percebe, porque a gente tem cada dia mais atividades para fazer, cada dia mais tarefas, e quando a gente vê, opa, já estamos em agosto, metade de agosto. Meu Deus. Verdade. E pensando nisso, né? Nesse tempo aí do nosso último bate-papo, bate-papo inteiramente, né? Aí vocês pensaram sobre a reflexão que a Nancy jogou pra gente, depois ela saiu do papo? Eu só vim para contrariar. Nós criamos problemas na nossa cabeça para se esconder atrás dela? Eu imagino assim, não esconder, para não olhar para o ser. Aí, alguns exemplos, assim, a gente quer ir para o mundo digital, um exemplo muito atual. E aí a gente se esconde e quer tudo perfeito, aí não grava, aí não posta, aí não faz o que tem que ser feito, que é o fazer, porque não se reconhece no ser. E a Érica fala muito do reconhecimento, né? A gente precisa da validação do outro, a gente precisa estar muito bem, a gente precisa de maquiagem, a gente precisa. Então a gente precisa muito do fazer e esquece de ser, que é a pessoa só quer te ouvir. Ela só quer te entender e a gente não está conseguindo fazer isso. É um exemplo do mundo digital, mas pode ser qualquer exemplo que se a gente parar para pensar, né? Vou fazer uma visita na casa da minha mãe. Mas para eu chegar até essa visita na casa da minha mãe, eu tenho que passar por um monte de processos. Isso é o ser. E Cria aí os o desafio problemas é para esse, você poder. para poder É. chegar até lá. Eu acho Isso que é uma foi o que boa eu ideia, pensei. é uma boa ideia, assim, né? Porque eu estava pesquisando os outros dias, né? Índice de mulheres que têm problema de saúde mental, que tem, tipo, depressão. A porcentagem das mulheres é muito maior do que dos homens, em proporções diferentes, né? Tipo assim, em critérios diferentes. E um dos itens que mais apareceu lá é que as mulheres, elas têm um síndrome de impostora. Já ouviram falar? Sim, sim. E falando assim, eu vou relembrando de várias coisas que eu vivi nesse processo, usando o mesmo exemplo da internet. Hoje nós estamos aqui, não é por acaso. Era isso. Até que ponto as pessoas vão me enxergar, me ver como é que eu sou e não confundir quem é a Nancy e quem é a Nancy que está falando na internet. Mas pode continuar, o que mais que você viu lá nas pesquisas? Uma das pesquisas, hoje em dia sou mentora de um grupo, né? E de plano de carreira, e nesse momento de plano de carreira, alguns critérios, né? Bem técnicos, né? Se for falar, tem alguns sites, né? Que eles colocam a descrição do trabalho nas empresas, né? Aí eu preciso que você atenda esses 10 itens como obrigatórios e algumas coisas como preferência, né? E o RH, né, sempre fala que eles separaram que um homem pode ter somente três critérios dos 10. Ele se candidata. As mulheres, ela tem sete dos 10. E ela não se candidata por causa desses três, que ela não tem. Nunca vai ser perfeito em questão de critérios, os itens que são obrigatórios ter para concorrer àquela vaga, mas e se o homem se candidata, mesmo com três critérios, as mulheres se candidatam, não se candidata com somente com sete, isso prova muito mais que as mulheres têm esse síndrome de impostura de achar que não merece, não é capaz, que não pode, que não consegue. Tem alguma história parecida com vocês? Em algum momento vocês se sentiram impostoras? A gente está sempre esperando o mundo perfeito, né? A gente está sempre esperando o melhor momento, a gente está esperando estar preparada para várias situações, né? Sendo que eu vou usar, né, como exemplo a maternidade. Dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Você não está preparado para a maternidade. Você pode estudar o que for, mas o que vai te representar são as ações do dia a dia. Então, são as vivências,
a prática, o cotidiano, ele nos forma. Mesma coisa para quem está tirando a habilitação, por exemplo. Você faz o curso teórico, você faz tantas aulas práticas, mas o que vai te dar proeficiência é o dia a dia. Então, o homem, ele tem a característica de ir pescar. Ele tem a característica. Tem um barulho aqui, vocês estão ouvindo? É um barulho bem forte. Ah, Não. Tem um. Deixa eu ver aqui. É que você está sem microfone ou você está com microfone? Não, é um barulhão mesmo. minha Bom, cachorra. Bom dia, cachorro. Como que ela chama? Que Kiki. o homem, ele tem a característica de ser pescador. Então, ele vai e ele tem mais força, né, para o jogo do que a mulher. Então, o que traz a prática? O que traz a proeficiência, é a prática. É o querer fazer. Tem um barulho que tá muito. Esse. Põe no mudo. É na casa da Mi. Mas as duas fecharam. Eu abri Então, agora. tem um barulho aí, Nancy. Fecha, Nancy, abre Mi. Abriu Mi? tá aberto. Então é na casa da Nancy. Tem um barulho aí, Nancy. É sua É que televisão? eu tô com duas telas, não. É o aparelho que está projetando a imagem. Deixa eu tirar, deixa eu fechar ele. É que tá tipo uns. Você não tá ouvindo, Mi? Eu também Pra não mim tá ouço. tudo normal. Nossa, tá difícil aqui mexer nisso. Deixa eu tirar da tela e vou desligar para ver. Porque às vezes a entrada Melhor- do microfone da tela e da televisão é diferente. Melhorou? Tá melhor. Mas sumiu o som? Tá um pouquinho de fundo ainda. Mas deixa. Então não é o que eu estava pensando. Pode ser o cooler, né? O barulhinho que faz o. Ó, então, o que eu vejo assim no meu cotidiano são essas situações, né? Que realmente, às vezes a gente, e eu como mulher, né? E eu me reconheço, né? Que eu fico esperando o momento perfeito, né? Aliás, eu esperava. E hoje eu me arrisco mais. Eu vou lá e falo, precisa fazer, então vamos lá fazer. O medo, ele existe. Mas o que que eu faço com o medo hoje? Eu reconheço ele, eu valido ele, mas eu não permito que ele me trave de dar o próximo passo. Eu acho que os homens, eles têm mais essa característica de, opa, preciso fazer, bora, vamos lá, deixa eu chutar pro gol. E a mulher, ela quer um ambiente mais perfeito. Então, ao passo que a gente reconhece o medo, valida ele, mas não permite que ele nos trave, eu acho que é o que faz a gente seguir para o próximo passo. E eu sempre falo isso, é muito real. Para que a gente não dê ouvidos ou não deixa crescer a síndrome do impostor, a gente precisa se reconhecer. A gente precisa, tipo, literalmente se olhar no espelho, né? Olhar quem somos, olhar quem a gente verdadeiramente é. Essa atividade, todas as vezes que eu faço em silêncio, só a Érica com ela mesma, eu consigo identificar coisas que, se eu estiver no barulho, eu não reconheço, né? Então, é simples, mas é muito forte para você se reconhecer. E outra atividade que é legal é você ter escuta ativa para tudo que as pessoas estão falando a seu respeito. Tem coisas que alguém vai te falar e você vai, uau, é verdade. Críticas construtivas, né? Ou de repente elogios, né? Às vezes a pessoa te faz um elogio e você descarta o elogio da pessoa, ou você vai lá e você invalida o elogio que a pessoa te deu. Não, escute, recebeu um elogio, agradeça.
por mais que você não esteja perfeita. Ah, a pessoa tá te falando alguma coisa que faça sentido. Pô, isso aqui realmente eu acho que eu preciso parar e olhar com calma e repensar. Beleza. Tem outras coisas que as pessoas vão falar, aí você descarta, porque tem gente que elas reconhecem o medo delas, né? E elas querem passar o medo delas para você. Então, isso aí você pega, ah, é legal, beleza, e se afasta. Então, eu faço isso, né? Então, são pequenos exercícios que a gente faz quando a gente amplia o campo de visão. Mas esse exercício é difícil, viu? Porque às vezes, mesmo a gente olhando para o espelho, mesmo todo mundo falando a mesma característica boa que você tem, até você entender que aquilo é verdade, até você aderir isso, dizendo assim, ah, sim, eu sou boa o suficiente, eu sou boa assim, sabe? É um trabalho muito difícil, ainda longo, né? Porque se você passou a vida toda sempre se olhando no espelho e você nunca enxergou esses pontos positivos, acaba virando esse síndrome. É, Não é? em algumas vezes a gente fica se questionando o tempo inteiro, né? Será que realmente o que eu estou falando é verdade? E aí vem essa questão do impostor. Quando eu comecei a realmente botar em prática a questão de falar para os outros, eu já tinha 40 anos de carreira, já tenho, né? Já tinha passado por 40 anos de carreira sendo professora, então eu falei com muita gente ao longo da minha história, né? E como é que quando a gente vai para a internet a gente fica se questionando se a gente sabe falar, ou se a gente sabe o que está falando, ou se a gente realmente pode ajudar alguém, porque falar é simples, né? Você pode ler um texto, você pode usar vários outros recursos, mas quando você tem que realmente falar com quem você pode trocar experiências, trocar a questão do processo e a questão do que você está entregando, né? De repente é um trabalho que você vai vender alguma coisa, vai estruturar alguma ação para aquela pessoa, uma consultoria, uma mentoria. Esse questionamento vem o tempo inteiro, Érica. Não é um exercício, ele é um sentimento forte. E quando eu me vi várias vezes pensando nisso, né? À medida que eu fui no processo, que eu comecei, eu senti que, eu estava até falando para mim um pouquinho antes, foi o primeiro dia de sala de aula. Eu tinha, sei lá, 20 anos de idade. Como é que eu vou entrar numa sala de aula pela primeira vez? Sem passar por esse sentimento de que será que eu sou boa? Será que as pessoas vão me julgar? Será? E é além do medo, é, é como se a gente tivesse aprendendo a fazer, fazendo, sabe? E aí, com 40 anos de estrada, eu vou para uma internet, ao invés de eu pegar tudo que eu construí, não, eu também continuo com medo, continuo com esse mesmo desafio, com essa mesma sensação de que eu preciso estudar mais, de que não adianta fazer tudo da minha cabeça, que eu preciso de validação. Olha que doida, né? E eu queria ver de vocês, o que é isso? Ó, tudo isso vem da insegurança, né? Por quê? Quando a gente está pisando em um ambiente que a gente nunca pisou antes, é natural que venha a insegurança. É natural que a gente, opa, né? Que mundo é esse? Mas você mesmo falou, eu tenho 40 anos de experiência. A partir do momento que você confronta a experiência que você tem versus o ambiente que você está, mas isso, tipo, não coloca o ambiente, coloca a primeira experiência. Vislumbra todas as etapas que você percorreu. E aí você vai falar, "Oh, mas olha, isso aqui eu já fiz em tal ambiente, né? E aí você vai migrando para o ambiente que você precisa estar. E aí você vai perceber que é fácil, que na verdade você já faz. Você sempre fez, são experiências de 40 anos. Então você só está em um ambiente novo. E esse ambiente novo, a partir do momento que você dá um primeiro passo, você se coloca ali na frente do palco e você percebe que você está sendo você. Você não está representando. Você Isso. não está contando mentira. Você está sendo você num ambiente novo, num palco, né? Você está mostrando a sua história, a sua jornada para pessoas. E isso, na verdade, isso é poderoso.
né? Quando você percebe que você, com a sua história, com o seu conhecimento, os seus ensinamentos, você pode ajudar pessoas a chegar nos 60 a mais de uma forma mais tranquila. Você pode ajudar pessoas que hoje, imagina, quantas pessoas que estão no caminho de se aposentar, que têm medo, que não sabem nem como vão sobreviver, como vão se alimentar. Cara, você pode seguir o caminho da aposentadoria por esse caminho. Então, você tem as respostas, né? É só a gente pega, valida o medo, coloca ele no bolso, deixa ele lá e faz aquilo que você precisa fazer. Isso acontece, isso é real. A gente está falando aqui de 3 momentos de vida diferentes, e eu posso garantir para vocês que em cada situação a gente vai passar por isso. A gente vai passar por insegurança, mas a insegurança, na verdade, não precisa existir, mas a gente vai passar por ela e vai superar. Isso que é o mais interessante de tudo. A gente consegue superar. Então, e aí, Mi? ótimo exercício, viu? Porque vamos fazer esse exercício que a Erika falou. Valide seu medo, coloque ele bem amassadinho, coloca no bolso e bora pra diante. É um exercício muito bom. Até o nosso próximo bate-papo. Perfeito. E essa questão do medo, será que ele existe de verdade? Assim como o ser que fica escondido no fazer, esse medo, ele está escondido onde? Por que a gente usa ele como justificativa? Que nem a Para Nancy falou, a não. gente que cria. A gente que cria. A gente inventa vários problemas para a gente realmente não colocar a situação na realidade, né? No que você quer realmente transmitir, ou no que você realmente quer fazer. E isso eu tenho feito um exercício, assim, diário, não muda. É viver, né, gente? A gente está vivendo o tempo inteiro Eu, eu vou aderir ao exercício que a Erika falou. Valida o seu medo, deixa bem dobradinho, coloca no bolso e bora pra diante. Bora para frente. Assim, o que eu percebo com várias pessoas que eu tenho contato é que elas deixam de acreditar em si. Às vezes eu acredito mais na Mi do que em mim. Eu acredito mais na Nancy do que em mim. Por quê? Né? Porque é mais fácil a gente colocar o outro na linha do fogo. Eu não quero me colocar na linha do fogo. Mas assim, Isso. o fogo, ele é real. Você precisa aprender mecanismos para você não se queimar. Então, existem formas de defesa. Só que a defesa é para você continuar avançando, não para você ficar parado ou para você recuar, né? Então, é isso que eu vejo, né? As pessoas, elas acabam, para se defender, não avançando. Ficam no mesmo lugar, né? E aí vislumbram no outro aquilo que gostaria de ter. E o que acontece com muito mais frequência, a gente põe a culpa no próximo pela nossa ineficiência. Mas a nossa ineficiência tem um nome, que é a falta de ação, né? Às vezes a gente fica se comparando com o outro, que é pior ainda, né? Então eu me comparo, me coloco a mais ou a menos, né? Superior ou inferior àquela comparação que eu estou fazendo, mas dificilmente você se vê, como você está falando. A gente Ó, não se enxerga. tem uma situação que, tipo, para mim é tudo vivência, tá, gente? Tudo que eu tô falando é experiência da minha vida, tá? Então, várias vezes eu me invalidei, né? Por Sim, vergonha, por timidez, às vezes por achar que eu não tinha capacidade, né? Só que essa questão de escutar o ambiente, na empresa que eu prestei serviço, muitas pessoas me tinham como referência. Só que eu não via a referência que elas tinham. Só que cada vez que elas me colocavam como referência, eu falava, nossa, né? Olha só isso. E aí a gente vai percebendo. E às vezes, eu já fiquei esperando a ação do próximo. E o próximo não teve ação. E eu me perguntei, por que eu tô esperando ele se eu posso tomar ação? Aí eu fui lá e falei, eu não preciso de tal pessoa, eu mesma consigo fazer. E eu vou lá e executo. E quando você percebe que você consegue executar, você é como se você tivesse pulado de uma ponte, né? E ter sobrevivido. Eu, tipo, vem o frio na barriga,
né? Mas você fala, uau, eu consegui. Então é isso que falta. É a pessoa visualizar, decidir, as pessoas precisam decidir, ir lá e executar. Simples assim. Vai dar errado? Vai dar errado. Mas também vai dar certo, né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Não tenha medo de errar. Erre mesmo. Erre quantas vezes forem necessárias. Pode errar, não tem problema. Mas conforme você for errando, você ajusta para você acertar. Né? Todo mundo que a gente vê que conseguiu algo na vida, que saiu do zero, e a Nancy falou de rede social, de mídia hoje aqui, várias pessoas que tiveram sucesso na rede social começaram do zero. Mas por quê? Porque foram lá do jeito que tinha, com o que tinham, foram tomando ação e aí foram desenvolvendo, melhorando, ajustando a rota e seguindo adiante. E a gente acaba confundindo o resultado sempre como positivo, né? O resultado é o que vai acontecer no final, mas se você só espera o positivo e vem o negativo e você se frustra e desiste, aí você está sendo o quê com você mesmo, né? Você está sendo até incoerente com o que você se prontificou e decidiu fazer. É bem interessante isso. Mas a gente está vivendo um mundo que tudo vira coisa positiva ou negativa. Então a gente está lá no meio do processo. É só a vida acontecendo. Somente viver. Eu gosto muito quando a Mi fala, é a vida acontecendo, é verdade, né? Gente, para hoje é muito bom falar sobre esse síndrome, porque faz parte do mundo de hoje em dia, faz parte do dia a dia, faz parte das mulheres, especialmente das mulheres. E fica o exercício que a Erika colocou. Identifique seu problema, coloque no seu bolso e bora para frente. No próximo bate-papo, vamos conversar como que quem é que fez esse exercício, quais são os problemas que você identificou e que você dobrou e seguiu adiante. Pode ser? Sim, bora fazer. E bora Ah, fazer a vida então acontecer. é o dia começando, né? Boa quarta-feira para vocês. E a gente se vê no próximo bate-papo inteiramente. Beijo, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau. Tchau.